Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar com um convidado, Ricardo, né? O Ricardo Tazinato. Eu vou convidá-lo para que ele se apresente, para que ele fale um pouquinho do trabalho dele, e será muito interessante porque vai nos trazer bastante informação na parte corporativa, né? Então nós vamos trabalhar com um aspecto da psicologia positiva, né? A parte do acrônimo do PERMA-V, que é a base da ciência da psicologia positiva, que é o engajamento. Então será esse tema que nós vamos abordar hoje na nossa live. Um instantinho só. Aqui. Convidei o Ricardo. Ele já assinou para nós, já entrou. Vamos esperar para que ele aceite. Enquanto isso, vamos convidando. Oi, Sandra. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Ansiosa para conversar com você, para a gente abordar hoje esse tema sobre o engajamento, que é um tema assim, bastante importante dentro da psicologia positiva. É uma das bases, né, da ciência da psicologia, é o engajamento. Lembra que nós temos o acrônimo, que é a base da ciência da psicologia positiva, que é o PERMA-V, e eu costumo repeti-lo aqui durante as lives, né? Que é o P de emoção, né, de emoções positivas, né, de positive, o E de engajamento, de engagement, o R de relacionamento, né? O M, ele é de mean, que significa sentido, propósito, e o A de action, de ação, né? E agora um novo acrônimo que foi inserido através da ciência, dos estudos, a pesquisa foi avançando, que é a vitalidade, é o V, né? De Vitali, que é vitalidade, que está muito envolvido com a nossa saúde, o que nós fazemos com a nossa fisiologia, com o nosso corpo, para que a gente consiga aumentar o nosso bem-estar e a nossa saúde, né? Então, hoje, assim, o nosso foco é no engajamento. Mas o engajamento, ele envolve todas as outras, né, configurações. O P, a emoção positiva, envolve o relacionamento, envolve o propósito, né, o sentido, a atitude, né, a ação, envolve também a vitalidade, né, a nossa saúde física e mental, né? Então seria esse tema, e eu queria que você trouxesse para nós essa experiência sua dentro das corporações, que você se apresentasse para os nossos convidados, contasse um pouquinho da sua jornada, né? E para que a gente possa continuar a conversar e abrir também para que as pessoas também interajam com a gente, né? Principalmente com você, fazendo as perguntas, para que você possa trazer essa informação para nós, nos atualizar. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos que nos assistem agora ou depois da live, né? Que ela vai ficar agendada aí no IGTV. Primeiro, é uma honra muito grande ter sido convidado por você, que é uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu admiro, estudiosa, e que está sempre buscando o autoconhecimento profundo para ajudar os outros também, né? Não só você. Então, é muito clássico os nossos encontros, né? E eu sempre confiei no teu taco e todos os desafios que eu pus para você, inclusive o curso. Desafios, né?
E todos os desafios que eu pus para você, você encarou e realizou com um êxito incrível. Tendo em vista, inclusive, o treinamento que eu pedi para você fazer de psicologia positiva, que não tinha outra pessoa para eu convidar, e colocar lá no EAD da Interativa. E eu achei, assim, de um primor, aquele trabalho está feito de uma maneira tão carinhosa. A gente percebe amor que você fez nele. Eu diria que um dos melhores treinamentos que a gente tem dentro da plataforma hoje do EAD da Interativa é o teu, né? E muito bom, parabéns. Eu sei que você não gosta de ficar ouvindo esses elogios, mas é verdade, e é importante que isso fique gravado. É que eu fico meio encapulada. Eu percebo, né? Mas não fica, não. Fica fora, sabe? Dá uma corada. Mas foi ótimo mesmo, tá? Sensacional o treinamento que você tem de psicologia positiva. E bom que as pessoas que estão nos acompanhando acessem a plataforma, né, Ricardo? Porque nessa pandemia nós tivemos que nos reinventar, né? Nós somos pegos de surpresa e tivemos que, né, nos reinventar. E esse seu projeto, né, eu lembro que na ocasião você me falou que era um projeto que estava lá na gaveta e com o dia a dia, com a fúria do dia a dia, com a loucura do dia a dia, o projeto estava lá na gaveta, esquentando. E assim, um lado bom da pandemia, né? Você pôde olhar para esses projetos que estavam engavetados e começar a colocar vida neles, né? Você tocou num ponto importante, então, para ficar gravado, né? Eu sou Ricardo Tazinato, sou facilitador e diretor da Interativa Educação Corporativa e tenho um prazer muito grande de ser amigo dessa pessoa incrível que é a Sandra. Minha formação vai lá do psicodrama, vou para análise bioenergética clínica, vou estudar um pouquinho também de constelação e também de coaching e mentoria. Bom, mas falando da psicologia positiva, né, que você trouxe aí da vitalidade, é engraçado que esse trabalho que estava parado já há muitos anos, que é o trabalho de montar o EAD da própria Interativa e convidar pessoas para fazerem seus projetos, né? Eu fui buscar uma força dentro de mim, bem lá no fundo mesmo, para que a gente conseguisse, de fato, materializar algo no meio da pandemia, isso lá no começo, né? Que foi assustador. Mas depois de um ano e pouco, né, na hora que eu olho para ele ali, eu vejo aquele projeto realizado, é uma satisfação muito grande, e eu digo, por que eu não fiz antes? Sempre aquela sensação, por que eu não fiz antes trabalho? Gente, né, eu aprendi tanta coisa legal, contactei tanta gente bacana. E aí você trouxe um tema, quando você me convidou para esse encontro aqui da live, sobre engajamento. E, curiosamente, esse destino é incrível, né? Eu fiz um projeto recente para uma empresa falando de engajamento, né? Não vou citar o nome da organização aqui por uma questão ética, mas eu estou fazendo um trabalho exatamente de pertencimento e engajamento e fui estudar esse assunto. E aí, uma das coisas que mais me trouxe de aprendizagem dele, né? Foi assim, poxa, eu fui buscar lá, até eu estou olhando aqui na minha colinha, eu fui buscar assim, o que significava engajamento, né? E aí eu vi o seguinte, que engajamento é participar por inteiro e voluntário em atividades em grupo ou organizacionais. E não fazer de qualquer jeito ou mais ou menos, né? E sim no seu melhor. E aí eu achei incrível isso, né? Porque eu falei, estar por inteiro mesmo, quando você está engajado numa organização, puxando a sardinha agora para o lado organizacional, né? Então você fala, vamos buscar o engajamento dos colaboradores, mesmo na pandemia, fora da pandemia, né? Mas vamos buscar o engajamento, como é que é isso? Como é que a gente busca esse engajamento, o famoso vestir a camisa, né? Colocar essas pessoas de forma voluntária, né, para fazer aquele trabalho com afinco. Como é que a gente vai buscar essa vitalidade? Né? Como a gente vai buscar isso? E aí eu não parei ali nessa palavra do engajamento
fui buscar uma pesquisa interessante também, né? Aí eu achei uma pesquisa que perguntavam exatamente, né, quantos por cento de uma organização de 100 pessoas, quantos por cento estariam ali engajadas, né? Uma pesquisa importante. E aí, estou colando aqui, né, na pesquisa, apareceu que 15%, apenas 15% dos funcionários estão engajados, de fato, dentro de uma organização. E desses 15%, Sandra, 67% estão passivamente engajados. E 18%, né, ativamente não engajados. Né? Então, tem um grupo aí bem grande de pessoas não engajadas. E aí foram ver, peraí, o que é esse 15% engajado? Né? E descobriu-se que esses 15% são aquelas pessoas que entregam 120% da meta. São aquelas pessoas que realmente têm uma paixão por isso. Mas isso não ficou muito... Não parei aí não, sabe? A gente vai conversar mais sobre isso. Mas eu fui querer entender por que esses 15% conseguem ficar tão engajados. E batendo literatura e conversando com pessoas, eu descobri uma outra palavrinha importante desses 15%, né? Que é a sensação de pertencimento. Então, quando a gente fala de engajamento, a gente está falando de pertencer a algo, né? Que é aquela sensação de realmente um sentimento de que eu sou necessário ali. De fato eu sou necessário ali. E quando você entra em contato com isso, né, e as pessoas entendem que ela é necessária no sistema, né, e que mesmo ela sendo diferente de todas as pessoas do sistema, ela continua sendo necessária, isso dá um sentimento de engajamento muito grande. E aí eu fui investigar mais um pouco e fui estudar esse negócio do pertencimento e estava vendo o seguinte, né? Que muitas vezes é muita arrogância nossa achar que o outro é diferente, né? Que o outro é diferente da gente e tal, e que para se fazer parte do nosso grupo, né? E aí pergunta se é bom ou ruim, né? Ser o diferente. Não é bom nem ruim ser o diferente, principalmente quando a gente aplica esses vários testes de perfis na organização para ver o engajamento, os valores. Aí a gente começa a ver, não é bom nem ruim, né? Na verdade, o pertencer, a gente tem que aceitar as pessoas dentro daquele grupo que a gente convive, e eu estou falando da organização, isso podia ser estendido para a família também, mas eu estou falando do pertencimento dentro da organização, que não é nem bom nem ruim, é necessário, e a gente tem que fazer a inclusão de todos. E as pessoas se sentindo engajadas porque foram incluídas ali dentro, elas começam a dar os 120%, né? Então, só para fazer uma introdução, então eu achei assim essas duas palavrinhas, né, que eu fui estudar exatamente pelo trabalho que eu estou fazendo, quando eu vi a tua chamada, eu falei, caramba, tem tudo a ver. E aí, como é que isso, né, dentro da psicologia positiva pode nos ajudar? E eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa visão. A psicologia positiva, ela entende o engajamento como um trabalho que ele é definido pelo estado mental positivo. Aí a gente vai lá no PERMA, né? Volta para a base, né, dessa ciência, que são as emoções positivas, né? E aí olha como linka com isso que você com essa pesquisa que você foi fazer, do pertencimento. Pertencer é uma necessidade básica de nossa, porque nós somos seres sociais, né? Então, esse sentido de pertencimento, ele está na nossa essência. E quando isso não é atendido de alguma maneira, ou quando você não se percebe, né, com essa necessidade atendida, você automaticamente gera um viés negativo aí, né? E aí, como o engajamento ele foi estudado dentro dessa área e visto que as pessoas que engajam, elas têm um estado mental positivo, que isso desencadeia sensações de bem-estar, né? E está linkado e preenche, né? Há um preenchimento, né? E a identificação
dela com a relação do trabalho. Ela se sente identificada naquela meta, naquele trabalho. Isso gera o quê? O engajamento. Aí ela vai entrar em foco, né? Atenção, porque ela vai colocar a atenção dela ali. E ela, com a atenção naquele objeto, ela vai ir promovendo essa sensação de bem-estar, ela vai entrar em estado de flow. Ela vai trabalhar como se fosse algo que a gente fala quando a gente trabalha com a hipnose ericksoniana, né? O tempo da mente inconsciente. Eu te dou 10 minutos da mente inconsciente, mas que equivale a muito e muito tempo da sua mente consciente. Né? Ou 1 minuto, que equivale a muito e muito tempo da sua mente consciente. Então, você entra em estado automático. Por isso que você produz, a sua produtividade, ela cresce, ela aumenta. E aí, vem aí, que você falou, ela entrega 115% da meta. E aí, olha como faz sentido o que você está estudando, né? E a gente nem combinou os estudos. O mais interessante dessa história toda é que eu continuei ali na pesquisa e aí eu vi 4... Imagina uma pirâmide. Uhum. Tá? E essa pirâmide eu vou dividir em 4 etapas, né? E essas 4 etapas da pirâmide, diferentemente de todas as pirâmides que a gente começa a dizer, a gente vai começar pelo topo, diferente. E no topo, para buscar o pertencimento, né, é necessário o alinhamento de propósito. Olha aí, olha que engraçado. E sabe o que eu acho super bacana? Que a gente não combinou e a gente não estudou isso. Não. Foi em épocas totalmente diferentes. A gente está se encontrando por causa de um tema que você escolheu para falar comigo e nem sabia se eu estava estudando. Isso eu acho que é incrível. E esse propósito... Mandou, sabe? Nada, não. Aliás, de nada. Vamos deixar fluir, então. A gente no nosso no meu né? Você me pedindo material, eu, não, na hora a gente fala lá, vamos lá, porque tá tempo cheio. Né? Mas, voltando aqui, né, para quem está nos assistindo, então imagina uma pirâmide, nessa pirâmide no topo tem um alinhamento de propósito. Então essa é a primeira base para a gente conseguir o pertencimento. E aí a palavra que a gente tem que buscar é a inspiração nesse propósito, que é o alinhamento dos valores, a inspiração, né? Inspirar, né? Você colocar o alinhamento do propósito, do projeto que você está desenvolvendo, seja um empreendedor, ou seja um executivo, ou seja um colaborador de uma organização, ou seja você, quem queira ser, você precisa buscar assim, aquilo que eu vou desenvolver no meu projeto, né? Eu estou aderente com os valores da organização? Esse é o primeiro, que é para você buscar, de fato, a inspiração, o sentido, para você buscar a questão do pertencimento. Senão, você está ali. Isso justifica demais. E hoje eu estava num evento também, com umas outras empresas, que a gente estava discutindo o quê? Cultura organizacional, que é outra área que eu amo de paixão, você sabe disso. Uhum. E a gente está falando, como é que a cultura desse segmento do atacado, aqui, que eu não vou citar o nome da empresa, permanece tão fiel, tão verdadeira, né? E dá tão certo sendo um perfil tão diferente de outras organizações com um perfil mais agressivo. É a vibração de todas daquelas pessoas em prol daquele propósito. Né? Então, eu atendo 5 hospitais em São Paulo, que você sabe quais são. Né? Os 5 hospitais que eu atendo em São Paulo, que são totalmente diferentes, com CEOs completamente diferentes, com forma de manter, um verticalizado, outro horizontalizado, um é por fundação, o outro é por dono, o outro é por executivo. Mas por que todo mundo... Por que funciona tão os negócios diferentes?
E alinhamento de propósito e visão que busca engajamento. Lembrando que 15% dos funcionários estão engajados completamente. E a gente vai falar daqui a pouco como é que a gente pega os 60 e poucos por cento aqui, que eu esqueci 67%, que realmente, como a gente faz? Porque ali a gente tem uma massa maravilhosa de pessoas que podem se transformar em engajadas. Que elas parecem que estão engajadas, mas não estão. Tem uma grande quantidade de pessoas que na verdade, elas trabalham, mas elas entram no horário, saem no horário, cumprem aquele horário de almoço. Você vê que não sei nem se dá para falar isso no mundo da pandemia, né? Porque estava tudo de cabeça para baixo. Mas são aquelas pessoas que não conseguem ainda alinhar. Então, o primeiro é o alinhamento de propósito. E se me permitir, eu dou o segundo e aí você continua, que aí eu vou te soltar a bola, que agora vai para a base da pirâmide. O primeiro é propósito. Só que aí a gente pula os outros e vai para a base. Na base, a gente está falando de permissão. Putz, eu amei quando eu vi essa palavra. Por quê? Porque a gente sempre associa permissão ao outro. O outro me permitir fazer parte. E não é. É eu me permitir fazer parte. Né? E aí a gente vem com a palavra de se inserir naquela cultura. Né? Então, o famoso estou aqui. Né? Olha, estou aqui, eu vim para cá. Então, muitas vezes a gente está alinhado com um clube que a gente participa, ou uma empresa, ou até dentro da própria família, você quer saber. Né? E aí a gente se permite se inserir naquele grupo, naquela conversa, naquela discussão. Então, olha onde que vai a questão do pertencimento, do engajamento. Né? E eu queria te perguntar dentro da psicologia positiva como isso conversa, o propósito e a permissão. Se tem link. Então, completamente tem. Tem link sim, porque a partir do momento que eu coloco o olhar para mim, olhar interno, eu olho para mim, né? Porque a gente espera assim, do outro. Eu vejo você, né? Que é o sentido de pertencer, né? E aí, quando o outro não nos vê, porque essa é a nossa grande ânsia, ser reconhecido, ser validado, né? Ser pertencido, o sentimento de pertencimento mesmo, olha. E quando eu não tenho o eu vejo você, e o eu vejo você, ele se dá muito pela conexão. Mas antes de eu me conectar ao outro, eu começo por mim, a olhar para mim, a me permitir, a me abrir, a me dar licença para que o outro esteja comigo. Né? Para que eu possa entrar, a gente, né, dentro da hipnose ericksoniana, nós chamamos isso de campo. Campo relacional, ele traz isso. Então, quando a pirâmide, né, o que está em cima afeta embaixo, quem está embaixo afeta quem está em cima, né? Então, é o campo, né? E aí, a psicologia positiva, ela foi estudar o que funciona na vida do ser humano, né, das pessoas, o que faz com que ela se sinta feliz, que ela sinta o bem-estar de fazer o que ela faz. Mas para isso ela precisa se autoconhecer, ela precisa saber, conseguir responder para ela o porquê e o para que ela faz o que ela faz. Então entra lá no propósito, e tudo isso vai linkando uma coisa na outra, e aí você consegue entender e se compreender, e aí você sim dá permissão para o outro. Porque se você não se permite ao novo, a conhecer onde você está entrando, né? Se você está concorrendo a uma vaga em uma determinada empresa, porque você escolheu essa empresa. Antes da empresa te escolher, você a escolheu. Né? Exatamente. Para que você mandou o seu currículo para lá? Você foi pesquisar essa empresa? Né? Então, antes de mais nada, você se deu a permissão. E aí você vai conhecer um pouco da cultura da empresa. E aí, se você tem esse autoconhecimento, se você tem
essa autoconsciência de quais são os seus valores, né? Quais são as suas crenças que faz, né? Que você acredita que faz com que você haja de determinada maneira, em algumas situações, em outras sim, outras não, né? Então, se você tem esse trabalho interno, você automaticamente se permite ao novo, sabe, a vestir a camisa, né? Você sabe que você está falando isso? E chama, isso chama para o segundo grau da pirâmide, que é aí o que você está dizendo, né? Que é a percepção. Olha aí, ó, o primeiro lá em cima é o propósito, o de baixo é a permissão, e aí o segundo degrau da pirâmide, então, ele passa a ser a percepção, que é o interagir. E aí você me traz a fala do perceber ao teu redor, do fazer a diferença, do começar a se posicionar, a dizer o que você pensa dentro daquele grupo, né? E também tem um outro lado do perceber, do que você está falando do campo, que tem tudo a ver, e se permitir, é também fazer leitura dos seus colegas de trabalho ou do grupo, ou da família, onde você está percebendo, dos colegas em volta. É você começar a perceber, olhar se tem alguém ali fraco, que precisa de ajuda. E fraco no sentido que está no momento de fragilizada, é isso que eu quis dizer. Né? Então, será que aquela pessoa precisa de uma ajuda? Será que ela não precisa de um ombro? Será que aquele lá não precisa do empoderamento para poder falar um pouco mais? Então, é a percepção minha, também dentro do grupo, de qual é o meu papel, e também o meu papel no sentido de olhar para os outros e ver ao meu redor se alguém precisa de ajuda. Aí a gente começa a trazer o engajamento de um grupo de fato, buscando pertencimento. E olha, Ricardo, e quando a gente fala nesse tema, aí nós estamos falando da nossa vulnerabilidade. E aí, nós pensamos, né, a sociedade e a maneira como que a gente é inserido na sociedade, às vezes coloca assim que ser vulnerável é ruim, não pode. Você não se dá permissão para você ser vulnerável. E na vulnerabilidade tem muito crescimento, tem muita permissão do outro, né? Do eu vejo você. Olha, eu vejo você na sua vulnerabilidade. Então você se permite a ser vulnerável e o outro percebe isso e ele fala assim: o que eu posso fazer para te ajudar? E dentro você dá hoje essa permissão para o outro te ajudar, te acolher, né? Você se acolhe na sua vulnerabilidade. A partir do momento que você se acolhe, você é capaz, você tem condições para você compartilhar isso com o outro. E aquele medo, né? Porque nós temos esse medo de sermos julgados pela nossa vulnerabilidade. Então, assim, vão me ver assim, vão achar que eu não sou capaz, né? E às vezes não é nem isso. E dentro de uma empresa, né, dentro do grupo, do time, né? Porque você faz parte de um time. Você tem equipes ali. E essas equipes, elas são divididas, né? Com as suas funções, com as suas competências. E elas estão ali para te ajudar. É um apoiando o outro. Né? E não é essa um coisa contra o outro, porque aí, o time é no mesmo, você vai olhar para o mesmo objetivo. E quando você fala de vulnerabilidade, né, e a gente estuda aí um pouco mais de perfis, não vou nem a fundo em outras estruturas de comportamento, de caráter, não, mas os perfis, fica na superficialidade, né? Todos os 4 perfis lá que a gente ouve, né, que é a dominância, influência, estabilidade e cautela, todos os perfis têm seu medo basal, seu medo. Então, por exemplo, tem pessoas que têm essa característica de se atirar para o mundo,
de enfrentar, de ser duro, de bastante rigidez, né? Então, o medo básico dele, qual que é? O fracasso. Então, tá ali a vulnerabilidade dele, né? Então, essa é a primeira. Já dos Is, né? Qual que é o medo básico ali daquela questão da pessoa lá que se atira, da persuasão, que quer mudar o mundo, que convence as pessoas, que conversa. A vulnerabilidade dele é a rejeição, né? E aí você pega um outro medo, né, daquele perfil que mais gosta de manter os processos, de fazer começo, de meio e fim, que se preocupa com os outros, que é afetivo, né? E que ele quer o quê? Que tudo seja muito bem planejado. Então, o maior medo dele, a vulnerabilidade dele é a insegurança, né? É a insegurança. E aí, quando você pega um outro perfil, que tem um perfil mais voltado, mais pragmático, mais racional, né? Que você tem um medo basal ali, que é exatamente o medo do conflito, porque ele não quer, sob pressão, discutir, ele quer sempre ter muita paz para falar, então ele se cala. Então, eu só estou trazendo uma outra reflexão sobre perfis, mas, de verdade, trazendo da percepção. Então, a gente tem que ter a percepção do outro, de quais são os perfis que a gente está trabalhando quando você fala de equipe, quando a gente fala de pessoas, né? Dessa questão do engajamento, fundamental é entender assim, nos permitir que, por exemplo, eu posso ter dentro de mim 2 medos básicos, porque de repente eu tenho 2 características fortes, que é o medo da rejeição e o medo do fracasso, e me permitir interagir numa equipe onde eu não conheça ou conheço as pessoas e eu vou ter que me expor de uma certa maneira. Então, aí, o que a gente vai passando, né, desse medo para uma outra fase da nossa pirâmide, que é a última, né, que seria a participação, que é a possibilidade de você, de fato, interferir no meio, né? De dar a sua opinião, de bater na porta e falar, eu tô aqui, eu quero participar disso, eu tenho conhecimento, que é reconhecer realmente o seu valor dentro, né? Então, as pessoas que têm essas características, né? Ou aquelas pessoas que conseguem desenvolver essas características na sua equipe, mas gente, eu gosto de falar agora do indivíduo. Esse horário, às 8 horas da noite, eu gosto de falar de gente, né? Então, eu gosto de falar de gente. Principalmente quando você está participando, por exemplo, de uma fusão de empresas. Um grupo, uma fusão de grupos, né? Você precisa, primeiro de tudo, ver aquele propósito daquela instituição, daquele grupo que eu vou pertencer, né? Porque eu posso ser grupo social, enfim, faz sentido com o meu propósito de vida. As pessoas comungam dos meus valores. Se não, cai fora. Se não... Isso é um grande problema, não é, Ricardo? Porque às vezes você, por alguma razão, talvez que você até desconheça, ou por uma necessidade de recursos financeiros para aquele momento, você fica. Você vai ficando. E aquilo vai ficando insustentável. Você adoece, só isso. Exato. Exatamente. Eu não tenho problema nenhum. Por exemplo, eu já peguei projetos onde, de verdade, eu vi e falei... Não foi nem projetos, para falar a verdade, porque quando o meu projeto não bate com meus valores, eu não pego. Mas eu já tive problemas financeiros em determinadas épocas que eu olhei para um projeto e falei, esse valor não comunga. Mas ele é passageiro? Qual que vai ser o grau de transformação que eu vou deixar por onde eu passar? Né? Vou brincar de salvador de almas, mas é bem isso. Assim, eu vou passar, eu vou pegar esse projeto, eu vou entrar, eu não comungo desses valores, mas eu salvo algumas almas dessa empresa, né? Tudo bem. E eu entrei, mas eu tinha um outro propósito na minha vida que era muito mais do que aderir àquele propósito que estava sendo pedido. Mas assim, voltando, né? Então, meu propósito aderiu. Tá bom. É inspiracional? Eu me permito, eu me dou esse espaço de fazer parte? Porque a maioria trava aí, não se dá o permisso. E depois,
eu tenho a percepção de olhar ao meu redor e me perceber como eu devo entrar nesse grupo, etc. Tal, ver se alguém também precisa de ajuda e ajudar e dar a mão. E o terceiro e último, né, é a participação. Colocar as suas ideias, se expor. Recentemente também eu participei de um processo de uma determinada empresa que eu achei brilhante, brilhante, Sandra. Era um processo seletivo para 2 vagas para uma área X. E eles contrataram a gente para fazer um treinamento de 16 horas. 4 dias, né? De 16 horas. Então foram 4 dias. E eu achei incrível, porque o processo do treinamento em si, ele é para deixar a pessoa elegível para a vaga e no final teria uma vaga. E lá, eu achei de uma elevação e de uma integridade de todos os líderes, de uma forma, porque eles participaram. Então participou o gerente da área, 3 supervisores e um coordenador. E eram 25 alunos. 25 alunos concorrendo a 2 vagas. E eles participaram de todo o processo seletivo, mas na verdade era de treinamento. Quando eles vão para a prova, só 2 vão passar, né? Mas eles foram observados durante toda a jornada deles de treinamento. Então, onde eu quero chegar com esse exemplo? Eu quero dizer que eu vi pessoas que estavam sabendo que estavam participando de um processo seletivo, sabendo que o prêmio deles já era o treinamento em si, porque eles iam levar um super treinamento, não fazendo merchan, nada, né? Segue aí, olha tudo, põe aviãozinho, não estou fazendo isso, mas super treinamento, uma entrega de alto nível, uma participação de alto nível, mas eu via pessoas... Ao mesmo tempo que caiu o link dele, porque era noite, eu vi pessoas saindo da casa, porque acabou a energia, ou acabou indo para o supermercado, assistir aula no supermercado, porque lá tinha o link gratuito. Tinha pessoas que foi para casa de amigos, tinha pessoas que pegou o computador do filho e sabe, você via assim, todo tipo de pessoas se virando. E alguns não se permitindo entrar. E aí é natural a seleção, né? Aí a gente vê a natural a seleção. Né? Ou de se expor, ou de colocar, mesmo errando, porque ali a gente estava num treinamento, poderia, né? Então, isso que eu falo do engajamento. Então, se você tem que se, agora indo para os Is, é inspirar, inserir, interagir e interferir no teu meio. São esses 4 Is. Eu vou repetir. Inspirar, interagir. Primeiro inspirar, depois se inserir, depois se interagir e depois interferir. É isso. Né? Então, faz essa sequência. Né? Essa eu acho que é a maior dica da nossa live. E outro dia, eu posso continuar aqui? Que eu preparei aqui uma... Eu queria... Eu não sei nem quanto tempo falta. Mas outro dia eu vi uma metáfora tão linda, e eu queria repetir. Me perguntaram assim, mas conta para mim, Sandra, quando você... Eu sei que você não é... não, mas se bem que... Só que o negócio do rural não é tão plantação, né? É mais de animais. Mas vamos lá. Quando a gente vai para plantar uma semente, não é isso? Quando a gente vai plantar uma semente... O que interfere para ela vir uma árvore linda e exuberante? O que interfere, né? Geralmente? A condição climática, a terra, a condição da terra, né? Como a terra está sendo nutrida, o que você vai fazer para só plantar ali e deixar que a natureza se incumba disso, ou você vai interferir também para analisar aquele solo, para dar se precisar de algum alimento, um nutriente, fora a água, fora a luz solar, né? Um adubo. Não, eu acho que você matou tudo. Acho que normalmente o que as pessoas respondem é exatamente isso. Agora, vamos pensar na semente em si, né? Então, essas são as condições. Então, assim, as condições da semente que você falou, do clima, da terra, do fertilizante, né, de todos esses insumos, enfim, se a gente vai ajudar, não vai ajudar, etc. Tal. Por exemplo, pode ser o RH das empresas. Você já pensou nisso?
né? Então a gente faz pesquisa de clima, então a gente vê o planejamento estratégico, desdobra isso em metas, né? Vê qual que é, faz business, faz uma revisão, né? Faz uma revisão do planejamento estratégico, faz uma revisão se tem oportunidade, isso tudo o que acontece. Mas a semente, que é você, que sou eu, que é quem está nos ouvindo, que é o colaborador, só ele pode. Tem uma coisa dele que só ele, né, pode melhorar dentro dele. Que é, a primeira é o grau de consciência, que é isso que você está falando da psicologia positiva. É o grau de consciência. Sem nenhum esoterismo, nada contra, muito pelo contrário. Né? Mas é o grau de consciência que a gente precisa ter o nosso, de profundidade, de nosso perfil, de quem nós somos, de conhecer, de como a gente interfere no nosso pensamento, etc. Essa é a primeira. Né? A segunda, que eu anotei aqui, é a conexão. Como é que eu estabeleço conexão com as pessoas do meu trabalho? Como é que eu trabalho a conexão com os meus pares? Como é que eu estabeleço uma conexão com os meus líderes, com os meus colaboradores, né, com as áreas? Como é que eu estabeleço essa conexão? Isso depende só da semente. E é de graça. Os dois que eu falei é de graça. E o terceiro é a capacidade de contribuição, de não ficar esperando alguém pedir para você fazer. Né? Não ficar, o senso de olhar as oportunidades e construir. Né? De você poder se permitir interferir também. Porque senão é só uma semente que está ali participando desse conjunto todo. Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar para a gente um pouquinho mais como essa semente, que a gente pode fazer mais para a gente. As pessoas, dentro da pesquisa que eu vi, que são extremamente engajadas, com 120%, fazem isso. Com o teu foco, com a questão da contemplação, buscando o flow, que você, né? Essa questão que você disse, de buscar ali aquele momento de concentração absoluta, que as coisas fluam. Né? Então, eu entendo o engajamento desta forma. Seja, de fato, alinhamento de propósito, porque quando não tem, a gente fica perdido. E eu tive isso. A Elisa Singapura, ela colocou assim, que a espera, lembra do pertencimento que nós estávamos falando? A espera do reconhecimento dos outros nos traz muita frustração. Ela colocou isso. Né? Então, é algo para a gente também, é aquela questão lá de lá atrás, quando a gente olha para si, que tem a ver com o autoconhecimento que você falou agora, né? A conexão e a contribuição. Quando você está engajado, você está em estado de presença, isso vai gerar uma atenção, vai gerar foco, vai gerar flow, e aí você traz, né, os 115% das metas, você faz mais que o combinado, aquilo que Napoleão Hill já falava lá atrás, né? Você contribui, você não fica esperando, né, o outro pedir, você vai e você leva, você oferece, você a percepção, você vê o seu colega, né, o seu par, que está com uma vulnerabilidade em algum aspecto, você vai lá e, olha, eu posso contribuir com você dessa maneira, né? Você leva, você oferece, ofertar, né? Contribui com o outro, consigo mesmo. Isso vai fazer muito mais bem a você, vai te gerar muito mais bem-estar, né? Porque aí você está envolvendo com empatia, você está, né, trazendo muito mais para você que você está oferecendo ao outro, mas você recebe essa recompensa de uma maneira muito gratificante, né?
que está muito envolvido com a empatia, com a conexão, porque quando você se permite conectar-se com o outro, né, e nós somos seres sociais, nós precisamos disso. Né? E quando você se conecta, você se permite estar vulnerável. E a conexão, ela se dá por aí, né? Você se permite essa vulnerabilidade. E quando você se conecta, aí você já entra no campo. E aí a gente, né, dentro das outras áreas, a gente da área da área das humanas, da área da psicologia, de uma outra área da hipnose ericksoniana, a gente trabalha com a mente inconsciente e ela traz isso para o campo, né? E a gente, estando aberto a tudo isso, a gente vai influenciar esse campo com emoções positivas, e isso vai reverberar, vai tornar o ambiente mais agradável, as pessoas vão se sentir aconchegadas, sabe? Aquele ambiente gostoso de você trabalhar, de você produzir, de sentir-se pertencido. E isso gera produtividade, né? As empresas, né? Falando de empresas que têm, né? Que contribuem, que trabalham para cultivar esse ambiente positivo, esse ambiente, né? Onde as pessoas, elas sentem bem-estar de estar ali, promovem esse bem-estar, são empresas que têm muito maior produtividade, porque você está no seu melhor. Você sabe que você está falando isso? E aquilo te acolhe, você não tem medo de mostrar isso. Você sabe que aí você vai ser acolhido. É o pertencer que você falou. Tem uma empresa que eu atendi há muitos anos atrás, às vezes volto e tal, e não vou dar o nome dela também, é um varejista grande, e é impressionante. Eles fazem essa questão do engajamento e do pertencimento por causa do alinhamento de propósito, desses P's que eu falei todos, de uma tal forma que até os fornecedores se engajam de uma maneira com essa empresa que promovem e querem estar perto desta empresa para ajudá-la a se tornar ainda maior. Eu já tive a oportunidade de não só trabalhar como fornecedor deles, mas também trabalhar em outras empresas que forneciam para essa empresa. E quando cita, né, como estudo de caso essa empresa, as pessoas dizem assim: gente, mas a gente tem que levar o melhor para eles, porque eles estão tentando uma expansão XYZ, porque a gente tem a melhor tecnologia e assim a gente vai ter uma projeção e eles vão crescer ainda mais. Cara, mas é o tamanho do engajamento que eles conseguem com os fornecedores, vivendo ali aquele propósito, e as pessoas vestem aquela camisa, levantam. E olha, as ações dessa empresa estão muito boas. Muito boas as ações dessa empresa. Estou falando no mercado financeiro, inclusive. Né? Então, é uma empresa que vibra em toda a sua cadeia, né? Em toda a cadeia de fornecedores, com colaborador, né? Com cliente, né? Com todos, com acionista, com todo mundo, o despertar desse propósito de pertencer. E eu acho que se a gente explicasse, aí é um achismo mesmo, essa pesquisa dentro dessa empresa, a gente teria, acho que pelo menos uns 35% do público de fato engajado, né? Ativamente engajado, né? E aí, mas investe em desenvolvimento humano, né, que eu conheço essa empresa, há pelo menos... Eu conheço essa empresa há 20 anos, porque minha empresa tem 20, e eu conheço eles há 20, e eles já eram vivos, já existia. Então, e antes de mim também já investi em pessoas. Então eu acho que pelo menos há uns 30 anos que eles investem pesado em pessoas, em treinamento, em desenvolvimento, em pesquisa de clima, em ambiente, né? Então, isso se tornaram uma referência.
Este eu acho que é a questão. Viver de fato esse propósito. Os CEOs vivem esse propósito, eles vivem essa vibração de fato, né? E isso Não é impacta fácil. na cadeia como um todo, né? Impacta. Porque você sente a coesão e a congruência ali, né? A coesão, eles acabam trabalhando juntos, engajando, né? E torna-se algo coeso, unido, né? Porque tá ali, tá com foco naquele objetivo, sabe para onde vão, por que estão indo para lá e para que eles estão fazendo o que eles estão fazendo e como eles querem ser, né? Reconhecido no mercado, né? Validado, né? Vão em busca das suas. Cada empresa é um organismo, tem as suas necessidades, então eles estão indo em busca delas, né? Ser validados. Então. Outro ponto que me perguntam muito, não sei por que você ficou toda com uma cortina. Tem uma cortina. Quanto tempo falta para acabar? Você clicou em alguma coisa na tela? Não. Não. Não tem nada. Apareceu do nada? Do nada. E assim, inverteu. Eu estava embaixo, você estava em cima. Agora você está embaixo, eu estou em cima aqui na minha telinha. Deus é pai, vai entender isso. Bom, mas ó, faz o seguinte, tenta mexer aí nessa... Agora eu tô vendo você. Voltou. O que você fez de mágica? Eu apertei naquelas duas setinhas, sabe? Que você inverte. Você funcionou. Vira pra você e você vira para fora, né? Aí funcionou. Mas, Sandra, quanto tempo falta? Eu tô perdido no tempo. Olha, aqui no meu cronograma, aqui no meu reloginho, tá faltando 10 minutinhos. Eu acho que é bom a gente ir encerrando, porque senão você não consegue salvar no IGTV. Tá bom. Tá? Então, eu quero, de fato, agradecer demais você pelo convite. Né? Eu que te agradeço, Ricardo. É um prazer poder disponibilizar do seu tempo para você trazer tanta riqueza de conhecimento para nós nos atualizarmos. Então, só essa hora com você já é um grande presente para quem está nos assistindo e quem depois irá nos assistir pelo IGTV. Né? Então, gratidão imensa por você disponibilizar do seu tempo, compartilhar, né? O seu conhecimento. Obrigado. E aí, antes de entrar aquela cortina ali, que parecia uma cortina, eu queria... As pessoas muito perguntam assim, mas me conta, como é que a gente faz o engajamento de pessoas no mundo online, né? Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta. Dá uma outra live. Dá uma outra live, mas olha, eu vou te falar, segue mesma sequência. Aí, outra pergunta que me fazem, você acha que o mundo na área de treinamento vai voltar ao presencial? Eu acho que vai ficar no híbrido. Eu acho que vai ficar no híbrido. Mesmo porque é uma delícia da aula online. E eu aprendi muito com a aula online. As aulas online são extremamente... Eu consigo fazer as aulas extremamente dinâmicas, as aulas extremamente ativas, com as pessoas participando, interagindo, falando. Né? Então, eu acho que teremos, sim, bastante aulas híbridas no futuro. Olha aí, esse professor Alexandre Cabral, você tem que entrevistar ele um dia. Ele é um mito, ele é uma lenda, ele é incrível, o professor Alexandre Cabral. Obrigado, tá, Mendes, obrigado, Elisa, muito obrigado, Rodrigo, todos vocês que entraram. Mas esse Alexandre Cabral é uma figura, ele tem um programa de manhã, não precisa, ele tem quase 1 milhão de seguidores, mas ele tem um programa chamado... Ô, Cabral, põe aí, acho que é 7h20, né?
Ele é 7h20 da manhã, ele fala sobre mercado financeiro e de uma maneira extremamente descontraída. Mas, ó, muito obrigado, um beijo bem grande e a todos vocês que nos assistiram, uma excelente noite. Obrigado pela oportunidade. Beijo, viu? Um beijo. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Ó, 7h10 da manhã o programa dele. Aí, Tá bom. deu tempo. Tchau, tchau. Valeu, tchau.